Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. E agora, no Livro em Foco, nós vamos falar sobre a escritora brasileira Lígia Bojunga. Lígia Bojunga nasceu em 26 de agosto de 1932 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Foi também atriz, além de escrever para o rádio e para a televisão. Seus livros sempre abordam com muita criatividade o universo infantil, o que levou a autora a receber o prêmio internacional Hans Christian Andersen. Aliás, a autora foi a primeira escritora não norte-americana ou europeia a ganhar esse prêmio. Escreveu mais de 20 livros, entre eles Os Colegas, Angélica, Bolsa Amarela, Casa da Madrinha, Corda Bamba, O Sofá Estampado e tantos outros. Inclusive, logo mais nós vamos ler um trecho do livro A Bolsa Amarela. Agora vamos ver algumas frases que disse Lígia Bojunga em uma entrevista concedida para o jornalista Antônio Orlando Rodrigues em 1995. Cada livro é uma aventura nova, uma experiência diferente. Todos os meus personagens são um pedaço de mim. Não posso viver sem escrever. Sobre seu estilo, dizem que Lígia consegue estabelecer uma perfeita comunicação com o seu leitor através do coloquial e do monólogo interior. Sua obra já foi publicada em alemão, francês, espanhol, sueco, norueguês, islandês, holandês, dinamarquês, japonês, catalão, húngaro, búlgaro e finlandês. Além do prêmio Hans Christian Andersen, recebeu também em 1973 o prêmio Jabuti e ainda em 2004 o prêmio Memorial Astrid Lindgren. No ano de 2002, a escritora fundou a editora Casa Lígia Bojunga e passou então a ser responsável pela publicação dos próprios livros. E em 2006, criou a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, apoiando projetos relacionados ao livro e ao meio ambiente. E agora vamos à leitura de um pequeno trecho do livro A Bolsa Amarela. Capítulo 1. As vontades. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver, não estou ligando a mínima. Mas as outras, as 3 que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, essas eu não quero mais mostrar. De jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz de tudo para me livrar delas. Adiantou? É só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar, tive que sair correndo para ninguém ver. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem. Mas foi só no mês passado que a vontade de escrever deu para crescer também. A coisa começou assim. Um dia fiquei pensando o que é que eu ia ser mais tarde. Resolvi que eu ia ser escritora. Então já fui fingindo que era, só para treinar. Comecei escrevendo umas cartas. Prezado André, ando querendo bater papo, mas ninguém tá afim. Eles dizem que não tem tempo, mas ficam vendo televisão. Queria contar minha vida. Dá pé? Um abraço da Raquel. No outro dia, quando eu fui botar o sapato, achei lá dentro a resposta. Dá. André. 6 mais 1 na Rádio da Universidade.
Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.mais1. No meu tempo era assim. E agora, para o quadro No Meu Tempo Era Assim, Caio Ritter lerá a crônica de sua autoria, Pernas e Pé. Bastava equilíbrio. Eram 2 pedaços de pau, compridos e fortes. Pregado mais ou menos no meio, um pequeno pedaço de madeira que servia de suporte para os pés. Construção caseiras, as pernas de pau eram capazes de transformar aqueles pequenos homens que a gente era em gigantes. E os guris saíam caminhando pelas ruas aos gritos e risos, numa verdadeira procissão de estranhos seres. Passos de pau a executarem um batuque desconexo e fora de ritmo pelas pedras das calçadas. Meu irmão maior ia na frente, comandando o bando com suas pernas de pau. E eu os via partir, iam em festa. Sentado no cordão da calçada, eu ficava apenas a olhar, a ver aqueles garotos sumirem em alguma esquina ou na distância. Não que eu não tivesse pernas, tinha, mas não estava em mim a possibilidade do equilíbrio, da força que me parecia necessária para o primeiro passo. Quando eles sumiam, eu repetia o ritual, tão observado neles. Apoiava as pernas de pau no muro. Sentava-me sobre elas. Colocava os pés nos pedaços de madeira. Cada braço abraçava uma das pernas. Um leve impulso me afastava do muro e eu ficava suspenso do solo num tosco equilíbrio sobre as pernas. Tentativa inútil de passo que me obrigava a pular para o chão. Pernas de pau atiradas uma para cada lado. Quantas vezes eu tentei? Nem lembro. Também não lembro como descobri uma forma de acompanhar o cortejo equilibrista. Ora, se eu não podia dominar as pernas, restavam-me os pés. Pés de lata, foi a ideia. 2 latas do mesmo tamanho, 2 pregos e um forte cordão eram os materiais necessários. Um furo no fundo de cada lata, por onde cada ponta do cordão passava, e depois eram amarradas nos pregos que serviam de trava. Segurava-se o barbante no meio, subia-se descalço sobre as latas, os dedos apertando o cordão e pronto. As latas aderiam feitos chinelos havaianas em meus pés. E nem bem a gurizada montava nas pernas de pau, eu já subia em meus pés de lata e juntos a gente saía pelas ruas num passo ritmado, marcado pelo som fechado das madeiras sobre as lajes e paralelepípedos e pelo som metálico dos meus novos pés. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. Olá, aqui é o Christian Davi, integrante do coletivo de escrita 6 mais 1, programa da rádio da universidade. E hoje nós vamos então entrevistar e conversar com o Pablo Moreno, no quadro que justamente se chama 6 mais 1 e que vai abordar então alguém envolvido com a literatura infantil e juvenil, seja como escritor, seja como editor, ou em qualquer outra das áreas que a literatura infantil e juvenil atua ou tem profissionais, né? Então hoje nós vamos falar com o Pablo Moreno, que é escritor, mas nós vamos tentar abordar um pouco mais hoje a atuação do Pablo como editor. De qualquer forma, quero ler para vocês aqui uma pequena biografia do Pablo. Então o Pablo, ele é escritor, editor e palestrante, bacharel em Direito e licenciado em Filosofia. Pablo já recebeu diversos prêmios, o Prêmio Mário Quintana, o Troféu Carlos Urbim, da Academia Rio Grandense de Letras, o Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores, a AGES, já 2 vezes. Já recebeu o Prêmio Minuano, o selo Acervo Básico da Finilige, já entrou no catálogo de Bolonha, Prêmio Cidade de Passo Fundo, já foi finalista da Açorianos de Literatura e do Barco a Vapor. Participou já de diversos programas, ainda participa de programas como o Adote um Escritor, o Autor Presente, o Lendo para Valer. Possui 20 livros publicados, já foi patrono de mais de 25 feiras do livro e recebeu diversas homenagens literárias de cidades e entidades ligadas à literatura e ao livro. Enfim,
o Pablo tem uma vasta carreira de escritor. Como editor, publicou livros premiados, entre outros, né, com o selo altamente recomendável da Finilige, finalista juvenil do Prêmio Jabuti. Com o livro dos 6. Com o livro dos 6+1, né? E já participou de diversos projetos, enfim. Pablo tem uma carreira já bem reconhecida e a gente conhece muito a carreira do Pablo de escritor, mas a gente quer falar um pouquinho mais hoje da carreira de editor. Então, eu sou o Christian Davi e ter algumas perguntas aqui que eu preparei para o Pablo. Quero começar, Pablo, te perguntando o seguinte. Como eu falei, tu é escritor e editor. Tu tem que te despir de uma função para poder exercer a outra ou elas se complementam? Como é que funciona isso? Muito bem. Primeiro, cumprimentar os nossos ouvintes. E para mim é uma honra ser entrevistado pelo Christian David, que eu conheço de longo tempo. Foi o primeiro autor que eu editei como editor, fora os meus livros. E também o Grupo 6+1, que a gente é parceiro de vários sucessos, como o E Fiquem Bem, o Por Enquanto e vem outros por aí. Eu queria dizer que sim, são olhares para a literatura de ponto de vista muito diferentes. E eu tive que aprender a me colocar nesse lugar, que é um lugar diferente de ser escritor, né? O escritor se preocupa com o texto, em fazer aquele texto da melhor maneira possível, trabalhar a estrutura do texto, a construção, a linguagem, e ele não está preocupado onde aquele texto vai parar, como que vai ser o livro que vai ser feito com aquele texto, qual é o papel que vai ser usado, se vai ser colorido, se vai ser branco, embora preto e branco, embora você também pense e imagine, mas você não tem essa responsabilidade. Eu, como editor, eu preciso olhar o texto de outra pessoa e pensar esse texto como um livro, não mais como só um texto, né? Vai ter o texto, vai ter o projeto gráfico, vai ter as ilustrações, vai ter as cores, vai ter o formato, o papel, a capa, o custo, se eu tenho dinheiro para fazer aquele livro como eu gostaria de fazer ou não, e depois ainda pensar em vender. Isso eu acho que não são preocupações do autor, são preocupações do editor. O autor escreve o texto, tenta fazer aquele texto artisticamente da melhor maneira que ele acha possível, e eu já tenho que me envolver com os clientes, com os leitores e com o mercado do livro. Muito bem, então estamos aqui no programa 6+1, programa da Rádio da Universidade, conversando com o Pablo Moreno. O Pablo, ele é o editor da editora Fisales, né? Ele é o editor e proprietário da editora. Pablo, então, especificamente sobre isso, como, né, o responsável por uma editora, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que tu respondesse. Primeiro, tu me dissesse o que tu busca num livro literário, quando alguém vai pensar em enviar um texto para a editora Fisales, né? O que tu vai olhar para como tu vai olhar para esse texto, o que tu vai buscar nele? E o segundo é o seguinte: é possível preservar a qualidade literária ao mesmo tempo que tu pensa nele comercialmente? As coisas são conflitantes ou é possível fazer isso? São perguntas bem complexas. Primeiro, eu gosto de um texto original que me surpreenda, que não inove na temática, mas na abordagem dessa temática. Ou seja, um texto em que a forma de escrita do tema seja tão importante quanto o tema, e que essa forma seja original, que seja marcante, que me perturbe de alguma maneira, esteticamente ou existencialmente. E depois desse primeiro encontro com o texto, dizer, não, é um texto bem feito, é bem construído, é literário, eu penso no catálogo, se esse texto me interessa comercialmente, né? Então, eu vou pensar primeiro num espaço que eu tenha no catálogo, que aquele tema não seja trabalhado ainda, ou que não tenha um livro para aquela determinada idade. Então, há um tempo em que você busca livros mais infantis, um tempo em que eu preciso de livros juvenis, um tempo que eu preciso de livros... Agora surgiu, por exemplo, a questão do livro didático, então a gente criou uma coleção chamada Saberes na Escola, porque a gente viu que tinha essa necessidade didática. Então aqui eu respondo para ti isso: eu procuro originalidade, trato estético do tema e que essa história me toque de alguma maneira. A segunda pergunta, se é viável a arte e mercado, digamos, né?
Sim, é viável. A gente tem conseguido fazer livros, isso foi uma experiência que nós tivemos, livros de muita qualidade que chegam a receber prêmios e livros que vendem muito. Um exemplo desse é o livro E Fiquem Bem. O livro E Fiquem Bem é um dos maiores sucessos da Physalis em venda. É um livro construído artisticamente muito bem, tanto que foi finalista entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti, e é um livro que nós já estamos na 3ª reimpressão desse livro. Então aí está um exemplo, né, que é possível você fazer um livro de qualidade. A gente fez um outro livro, Panapaná, que é da Glaucia e do Léo Cunha, a Glaucia do Grupo dos 6, em que foi um livro que recebeu o prêmio de ilustração, recebeu todos os prêmios, né, vários prêmios, entre eles o selo altamente recomendável, e é um livro altamente artístico. Você vai ver que tanto o texto quanto as ilustrações são extremamente originais e complexas. Então e é um livro que vende muito bem também. Maravilha. E como editor hoje, qual é o teu principal desafio? O que te preocupa quando tu bota a cabeça no travesseiro toda noite e diz assim, nossa, eu preciso resolver esse problema como editor? Eu acho que é a censura do livro. A censura de determinados temas que eu considero importante, a crença de que o livro é moralista, a crença de que nós temos uma infância que não pode trabalhar temas complexos, e isso tem me perturbado muito. A gente tem tido alguns problemas em escolas com relação à censura de livros, e me preocupa porque é uma visão deturpada da infância. E se você começa escrever para a infância, ou editar para a infância, e você tem que atender a uma visão deturpada, eu fico com medo de não fazer livros literários e livros que sejam literatura. Essa é uma grande preocupação que eu tenho todos os dias, porque eu sei que eu vou fazer um livro que é importante para a criança e que de repente o pai acha que a criança não deva porque ele tem uma visão errada da infância, né? Então nós temos assim uma visão de que a infância tem que ser preservada, quando eu acredito que a infância tem que ser capacitada para viver no mundo, e para ser capacitada ela tem que aprender a lidar com os temas, com o abuso, com a morte, com a violência, com o risco, e nós estamos formando em razão disso uma geração de crianças idolatradas, né, uma infantolatria, e que elas não são preparadas para nenhuma dificuldade. E aí nós vamos ter um mundo com cidadãos com problemas de lidar com as suas emoções, de lidar com a frustração, que não sabem enfrentar a morte, que se decepcionam perante qualquer imprevisto, qualquer problema, que não sabem aceitar um não. E, enfim, essa é uma preocupação para quem publica livros para infância e para juventude. Muito bem, então encerramos essa nossa pequena entrevista. Agradeço ao Pablo pela atenção. Lembrando então que a editora Physalis é uma editora de Passo Fundo. E qual é o site da editora, Pablo? www.physalis.com. Muito bem, então um grande abraço para todos e até a próxima. Até a próxima. Seis mais um na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.mais1. Palavra de Leitor. E no Palavra de Leitor, quem dá dica é Thalissa, que tem 14 anos, está no 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Senador Alberto Pasqualini.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma indicação literária de um livro muito bom que eu gostei bastante, Contos Soturnos, da Milene Barazetti. Estou aqui para indicar um livro para quem gosta de suspense e terror. É um livro muito bom, eu gosto bastante do jeito que ela escreve, das ilustrações também do Marlon Costa. É um livro muito bom para quem gosta desse tipo de gênero. A capa também é muito bonita. Os contos são maravilhosos. Um conto que eu indico bastante é o da Moça Demônia. É muito bom. E eu indico muito para vocês. Quem quiser ler, tem aqui na biblioteca do senador Alberto Pasqualini. Tchau, muito obrigada. 6+1 na rádio da universidade. Ouvindo versos e histórias. E agora, no Ouvindo Versos e Histórias, vamos ler um trecho do livro Será que a Barata Tem?, da editora Fisales, com ilustrações de Rosinha e texto de Pablo Moreno. Ser ou não ser é a questão, ter ou não ter é também. Eu, Cinderela, te conto se a barata tem ou não tem. Quando eu fugi do baile, tropecei numa açucena, e alguém no meio das flores me espiava com suas antenas. Que este conto invadiu? Saberia disso Perrault? Segui então a figura que das páginas saltou. Numa vila me encontrei, numa casa de tapume, barata usando minha saia e cheirando ao meu perfume. Me dei conta num instante, minhas roupas de Cinderela com as 12 badaladas tinham passado para ela. 7 saias de armação do mais luxuoso filó vestiam a menina barata, que para mim olhava com dó. Que doidice era aquela? Por que eu fui parar ali? Vou te contar em detalhes como depois entendi. Do lixão próximo à vila, ela trazia para casa livros, mais livros, 1000 livros. Adorava contos de fadas. Ao ler um livro escolhido, o encanto uma porta abria. Naquela história ela entrava, surpresas de lá trazia. Descobri com isso tudo que a barata era sabida. Nada do que ela contava fora algum dia mentira. Quanto à cama de marfim, foi Ali Babá quem deu. Pela barata ajudado, 40 ladrões ele venceu. E assim continua o livro Será que a Barata Tem? 6+1 na rádio da universidade. E continuando nossa degustação, lerei um trecho de Por que a Dona Aranha Subiu pela Parede, também de Pablo Moreno com ilustrações de Rosinha e publicado pela editora Fisales. Me chama um grilo falante, sei de histórias fabulosas e conto tudo o que ouço para crianças curiosas. Como foi que a Dona Aranha escalou a tal parede? Dizem que a danada era teimosa e desobediente. Que parede era aquela? E por que ela subiu? Deve haver uma razão. Será que ninguém a viu? Foi meu avô quem contou, buscando em sua memória. Da heroína Dona Aranha, guardava o resto da história. Meu avô disse, eu sei da aranha a história inteira. Presenciei ainda menino quando ela fez sua teia. Foi num tempo muito antigo, mas talvez seja recente. Foram coisas de animais, mas talvez sejam de gente. A onça pintada e a jiboia, dentro da grande floresta, fizeram com os bichos fortes grande muro sem janelas. A parte onde tinha frutas, água e som de cachoeira, teria só bichos grandes, e não era brincadeira. Do lado de cá só os fortões, do lado de lá os fraquinhos, exceto a anta e a preguiça, que ficam com os pequenininhos. Uma pedra, outra pedra. Ao céu crescia o muro. Assim será para sempre desde agora e no futuro. Do lado de lá vão ficar grilos, preás, joaninhas, rãs, formigas, caramujos, beija-flores e andorinhas. E por aí continua a história
de Por que a Dona Aranha Subiu pela Parede, livro de Pablo Moreno, com ilustrações de Rosinha, pela editora Fisales. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Poemas cantados. Nos poemas cantados de hoje, você vai ouvir O Museu Desmiolado, poema e música de Alexandre Brito, do livro de mesmo nome, da editora Projeto. O Museu Desmiolado é muito engraçado. A entrada na janela, a saída no telhado. Não tem nada de discreto, é tudo ao contrário. O tapete tá no teto, o lustre no assoalho. Diferente de tudo, nem parece desse mundo. O fim é no começo, a frente fica nos fundos. Telhado do lado de dentro, forro do lado de fora. Curtindo o sabor do vento, relógio não marca a hora. A escada desce pra cima, o elevador sobe pra baixo. Quem sai já está de volta, quem chegar já foi embora. O museu desmiolado é mesmo estrambelhado, onde todo dado é redondo e ovo quadrado. O museu desmiolado é mesmo destrambelhado, onde todo dado é redondo e ovo quadrado. Onde todo dia é sábado, domingo, feriado. Onde o silêncio soa longe, não existe mal olhado. Onde a Lucia, o Feliciano, a Veridiano e o Zé Eduardo se divertiram como se estivessem lendo um dicionário. Onde todo dia é sábado, domingo, feriado. Onde o silêncio soa longe, não existe mal olhado. Onde a Lucia, o Feliciano, a Veridiano e o Zé Eduardo se divertiram como se estivessem lendo um dicionário. É um museu desmiolado, é um museu desmiolado, é um museu desmiolado, é um museu desmiolado, lado, 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 museu desmiolado, lado, 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 museu desmiolado. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.mais1. Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6 mais 1, apresentação de Christian Davi e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana. 6 mais 1 na Rádio da Universidade.